Você confiaria sua vida a alguém que sorri enquanto esconde um punhal? Somos enganados por palavras doces e aparências, mas a resposta sobre quem merece confiança nunca está no que se diz, e sim no que se deixa para trás. Mateus 7,15 nos alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam como ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. No vilarejo de Betel, um homem chamado Elias surgiu no centro da praça. Ele trazia nas mãos pequenas sementes de um brilho incomum. Elias caminhava entre as casas, parando em cada porta para prometer árvores de frutos de ouro. Ele falava de riqueza eterna e prosperidade para quem aceitasse o plantio. Os moradores, movidos pela esperança, abriram seus celeiros e entregaram seus terrenos. O solo foi revolvido. As sementes foram enterradas. A promessa de Elias ecoava pelas ruas, enquanto o povo esperava pelo primeiro broto, sem notar que a terra, ao receber o presente, começou a esfriar sob seus pés. O primeiro broto rompeu o solo com uma cor arroxeada, quase pulsante. Em poucos dias, a planta atingiu uma altura desproporcional, projetando sombras longas sobre a praça. O solo ao redor da base da árvore começou a escurecer, perdendo qualquer vestígio de vida vegetal. Um cão que se aproximou para farejar o tronco soltou um ganido agudo e caiu inerte no chão. Pouco depois, uma ave pousou em um dos galhos e despencou instantaneamente, as penas perdendo o brilho enquanto tocavam a madeira. O povo de Betel recuou, observando os corpos inertes acumulados na base. Elias, postado no centro da praça, mantinha o olhar fixo no horizonte. Quando questionado sobre a morte dos animais, ele apontou para o céu. Ele dizia que aquilo era apenas o sinal de uma purificação necessária, um preço para a riqueza que logo viria. As pessoas trocavam olhares desconfiados, mas o medo de perder a promessa de ouro as mantinha em silêncio. Elias continuava a ensinar suas lições de bondade, enquanto o chão ao redor da árvore parecia vibrar, emitindo um som constante, como um batimento cardíaco metálico que ninguém ousava comentar em voz alta. Davi não conseguia ignorar o silêncio dos pássaros. Enquanto o vilarejo mergulhava no sono, ele caminhou até a praça sob a luz pálida da lua. O ar ao redor da árvore parecia mais denso, carregado com um odor acre que irritava suas narinas. Ele se aproximou da base, onde a terra tingida de roxo parecia seca e quebradiça. Com uma pá curta, Davi começou a remover a camada superficial do solo. O metal da ferramenta encontrou resistência imediata. Ele cavou mais fundo, suando apesar do frio da noite. A terra cedia, revelando não fibras orgânicas ou raízes fibrosas, mas tubulações rígidas e frias. Ele limpou a terra com as mãos, sentindo a textura metálica sob os dedos. Eram cabos, entrelaçados como veias em um corpo doente, enterrados profundamente no leito da terra. À medida que a escavação avançava, ele viu pequenas válvulas que liberavam um líquido viscoso e escuro, infiltrando-se no solo. A árvore não era uma planta. Era um mecanismo de drenagem, um parasita industrial que sugava a força vital da terra para alimentar seu crescimento artificial. Davi recuou, o coração batendo descompassado contra as costelas. O pavor tomou conta de cada músculo. A promessa de riqueza de Elias era uma armadilha, e ele acabara de tocar no mecanismo que estava matando o solo de Betel. Davi correu para a praça ao amanhecer, com as mãos sujas da terra envenenada. Ele encontrou os anciãos reunidos sob a copa da árvore. Ouvindo Elias, o jovem apontou para o chão, gritando sobre os cabos de metal e a drenagem do solo. A resposta foi um riso abafado que se espalhou entre os presentes. Eles olharam para Davi com desdém, apontando para a beleza das folhas que brilhavam sob o sol. Um ancião deu um passo à frente e empurrou Davi para longe do tronco, chamando-o de mentiroso e invejoso. O povo, hipnotizado pela retórica de Elias, começou a vaiar o jovem agricultor, bloqueando seu caminho. Desesperado para provar a natureza daquela estrutura, Davi avançou novamente. Ele sacou uma faca de colheita e golpeou um dos galhos baixos. O impacto não gerou seiva vegetal, mas um líquido denso e corrosivo que espirrou instantaneamente. O líquido atingiu o dorso da mão de Davi, queimando a pele com a intensidade de um ácido fervente. Ele soltou um grito de dor, deixando a faca cair enquanto a carne fumegava.
Ninguém se moveu para ajudá-lo. Pelo contrário, os moradores se afastaram, horrorizados com a audácia do jovem, enquanto Elias apenas observava com um sorriso estático. Davi recuou, a mão em chamas e a voz embargada, percebendo que a verdade não era bem-vinda onde a ganância havia criado raízes profundas. O vilarejo de Betel começou a definhar. As plantações vizinhas perderam o viço, secando sob um sol que parecia não aquecer, apenas queimar. As fontes de água, antes límpidas, tornaram-se túrvacas, cobertas por uma película oleosa que impedia qualquer consumo. O povo, outrora vibrante e ativo, agora arrastava os pés pela praça central. A apatia tomou conta das casas. Homens e mulheres sentavam-se em silêncio, com o olhar fixo no vazio, incapazes de realizar tarefas simples como buscar lenha ou consertar cercas. Elias permanecia no centro, mas sua presença mudara. Ele não caminhava mais com a mesma leveza. A cada frase, sua voz soava rouca, uma vibração metálica que ecoava como o atrito de engrenagens enferrujadas. Ele exigia mais água, mais esforço, mais dedicação à árvore, embora o solo estivesse rachado e estéril. Os moradores, enfraquecidos e doentes, mal conseguiam sustentar o peso do próprio corpo. Eles obedeciam por inércia, movendo-se como sombras sob o comando daquela voz distorcida. A vontade de lutar havia evaporado. Eles aceitavam a exaustão como se fosse o preço natural por uma promessa que já não conseguiam mais visualizar. O silêncio da praça era interrompido apenas pelos comandos metálicos de Elias, que parecia se alimentar da própria decadência que impunha sobre todos. Davi retornou à praça central. Suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes do ácido, empunhavam um machado de ferro temperado. O peso do metal era a única coisa real em um vilarejo submerso pela névoa da apatia. Ele ignorou o olhar vidrado dos anciãos e caminhou até a base da árvore, onde as raízes se fundiam ao solo seco. Com um movimento brusco, ele desferiu o primeiro golpe. O impacto do ferro contra a casca não produziu o som seco de madeira, mas um estrondo agudo e contínuo. Ao retirar o machado, o tronco se abriu. Imediatamente, um som lancinante ecoou pela praça. Era um grito humano, longo e desesperado, que parecia vir de dentro da própria estrutura vegetal. O barulho cortou o silêncio opressor como uma lâmina. Os moradores, que antes se moviam como sombras, pararam subitamente. O som do grito forçou seus olhos a focarem novamente na realidade. A névoa mental que os mantinha imóveis dissipou-se diante daquela agonia artificial. Onde antes havia submissão, agora surgia uma centelha de reconhecimento. Davi desferiu um segundo golpe, e o grito tornou-se ainda mais alto, um lamento que vibrava nos ossos de todos os presentes. O transe foi rompido. O povo de Betel não olhava mais para Elias, mas para a fonte daquele horror. A apatia cedeu lugar a uma fúria crescente, um despertar coletivo que transformou o silêncio da praça em uma tensão explosiva. A fúria coletiva explodiu. Homens e mulheres, antes debilitados, correram para a praça com ferramentas agrícolas em mãos. Ninguém mais ouvia Elias. Eles cercaram a árvore, unindo forças contra o tronco que vibrava em agonia. Davi golpeava o centro, enquanto outros puxavam as raízes com cordas, rasgando o solo seco. A madeira gemia, um som que lembrava ossos se partindo sob pressão. O esforço era exaustivo, mas ninguém recuou. Com um estalo ensurdecedor, as fibras da base cederam. A árvore, que prometia frutos de ouro, inclinou-se lentamente, perdendo o equilíbrio que sustentava sua fachada imponente. O impacto da queda sacudiu o vilarejo, levantando uma nuvem de poeira tóxica que cegou a todos por um instante. Quando a poeira baixou, o silêncio que se seguiu foi mais pesado que o grito da árvore. O tronco, agora partido ao meio, não revelou néctar nem tesouros. Dentro da cavidade aberta, o solo estava coalhado de cinzas cinzentas e pilhas de ossos humanos, compactados como se fossem adubo. O brilho dourado que Elias prometera era uma mentira construída sobre a morte. Os moradores recuaram, o horror estampado em cada rosto ao perceberem o preço real de sua ambição. A ganância não havia trazido riqueza, apenas o vazio de vidas consumidas. Ali, diante dos restos mortais, a verdade sobre o que haviam alimentado tornou-se insuportável. Elias recuou. Seus olhos,
antes serenos, agora varriam a praça em busca de uma saída. Ele tentou correr em direção à floresta, mas os aldeões bloquearam seu caminho, formando um cerco impenetrável. Ele tropeçou em uma pedra e o impacto forçou seu corpo contra o solo. No esforço desesperado para se levantar, o tecido que cobria seus ombros e costas cedeu, rasgando-se com o atrito. O que restou de sua aparência humana desmoronou. Abaixo do que parecia ser uma pele comum, emergiu uma superfície cinzenta, dura e desprovida de qualquer calor. Seus dedos, que antes gesticulavam com falsa benevolência, alongaram-se em garras curvadas e afiadas que arranharam a terra com força bruta. Não havia mais discursos, nem sorrisos, nem promessas de ouro. O lobo, enfim, estava exposto em sua forma verdadeira. O silêncio tomou conta da praça, interrompido apenas pela respiração ofegante de Elias e pelo som de suas garras cortando o ar. Os aldeões recuaram não por medo, mas pela clareza súbita do horror que haviam abrigado. Cada detalhe daquela criatura confirmava a natureza predatória que consumira a vitalidade de Betel. A farsa estava encerrada. Diante daquela visão, o vilarejo mergulhou em uma quietude absoluta, um momento de choque onde a verdade, por fim, não deixava espaço para dúvidas ou questionamentos. O predador estava encurralado pela própria natureza, incapaz de esconder por mais tempo a marca da destruição que sempre carregou consigo. A parábola de Betel encerra-se com uma verdade simples. Não julgue uma árvore pelo tamanho das folhas ou pela beleza da casca, mas pelo rastro que ela deixa. Se alguém prega o bem enquanto suas ações secam as fontes ao redor, o caráter é uma farsa. Observe as consequências. Observe o que sobra após a passagem de alguém por sua vida. Se os frutos são amargos, a árvore nunca foi boa. Não se deixe seduzir por discursos elegantes ou promessas de ouro. A verdade sempre se revela pelo que é produzido na prática, não pelo que é prometido em palavras. Mantenha a vigilância sobre quem você permite entrar em seu círculo. Se esta história trouxe clareza para a sua jornada, inscreva-se no canal e acompanhe outras reflexões que revelam o que está por trás das aparências.